Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Felizes estamos em mais um culto de louvor e adoração a Deus. E eu quero agradecer a oportunidade que o pastor Joaci me dá de poder trazer uma mensagem da parte de Deus para os amados irmãos neste culto. Quantos vieram receber o maná da parte de Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela é como o maná que era entregue no deserto, no sentido de precisamos dela todos os dias, né? O maná, ele caía do céu, ele vinha de Deus todos os dias da semana, e ninguém podia pegar uma porção num dia para não pegar no outro, porque se assim fizesse, e alguns até tentaram, aquela porção excedente, ela apodrecia, significando que as pessoas tinham que confiar em Deus dia após dia. Não adiantava confiar em Deus só num dia, achar que ele não ia chegar no outro, aí pegava porção dobrada, né, do maná, e isso era falta de fé, e Deus não se agradava disso. Então aquilo ali apodrecia. A mesma coisa é estarmos meditando, estudando a palavra de Deus. Tem gente que pensa que se vier no domingo, e aí participar do culto, adorar a Deus, ouvir a pregação da palavra, ele acha que ele está abastecido para a semana toda. Ele não precisa meditar na palavra de Deus na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. É por isso que muita gente que pode vir à igreja e não vem, é assim que eles agem. Pensa que no domingo já é suficiente. Para que eu vou mais, né? No domingo já está de bom tamanho. E não está, irmãos. Não está. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Como o povo no deserto buscava o maná todos os dias, nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. É por isso que é muito importante não perder culto de doutrina, não perder escola dominical, não perder culto algum. Mas escola dominical e culto de doutrina, eu gosto de dizer que é onde a gente se abastece da palavra de Deus. E não é bom perder, não é bom ficar em casa, até porque quem fica em casa, eu creio que a maioria das pessoas que ficam em casa, num dia de quinta-feira à noite, não ficam estudando a Bíblia em casa, né? Ficam fazendo qualquer outra coisa, menos estudando a palavra de Deus, meditando. Eu creio que a maioria age assim. Então, parabéns para você, que não falta culto de doutrina, não falta quinta-feira, não falta escola dominical. Você está se abastecendo da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que sustenta o crente. É a palavra, não existe outro sustento a não ser a palavra de Deus. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5 e versículos de 16 a 26. Gálatas fica logo depois de Coríntios. É um livro pequeno, então passou a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, já saiba que chegou Gálatas. Capítulo 5, versículo 16 em diante diz assim: a epígrafe traz as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer à tona a guerra que existe dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós existe uma guerra. Essa guerra ela acontece a todo momento, todos os dias. De um lado está a nossa carne, também chamada de natureza humana, a nossa natureza. E de outro está o Espírito Santo de Deus, o qual habita no crente, o qual habita na vida de todo aquele que aceitou a Jesus. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, porque nós aceitamos a Jesus e desde esse dia o Espírito Santo passou a morar em nossos corpos, a morar em nós. A palavra de Deus nos garante isso, mas a nossa natureza humana, ela não sumiu. Nós continuamos como seres humanos. Ou alguém aqui não é um ser humano? Quem não é ser humano aí, levanta a mão. Todos nós somos seres humanos, né? Então a natureza humana, ela continua conosco. E o Espírito Santo agora habita em nós. E diz o apóstolo Paulo, opõe-se ao outro. No versículo 17 ele diz. É um contra o outro. Para quê? Ou para você fazer as coisas do Espírito, ou para você fazer, ou para mim, para nós fazermos aquilo que agrada a carne. Aquilo que agrada a natureza humana. Esses primeiros versículos, irmãos, na linguagem de hoje, diz assim, ó, o apóstolo Paulo diz, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Olha o conselho do apóstolo Paulo, embora você tenha natureza humana, mas agora vocês são crentes, então deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Irmãos, coisa boa é quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Quando a gente abre mão da direção, a gente diz assim, Senhor, eu não quero tomar decisão, eu não quero escolher, eu não quero dirigir a minha vida, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Irmãos, quando a gente faz isso, a gente é abençoado. E o apóstolo Paulo está sugerindo justamente isso, ele está aconselhando, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eu acho interessante, irmãos, quando a gente encontra alguém que está precisando ainda tirar alguns carrapichinhos, está precisando abandonar alguns erros, e aí a gente chega para conversar, né, para aconselhar como irmão, e a pessoa diz assim, não, mas esse é o meu jeito. Essa é a minha natureza. Em outras palavras, tem gente que diz assim, até diz assim, né? Eu sou assim mesmo. Irmãos, essas frases não cabem para os crentes. Se nós aceitamos a Jesus, não existe mais eu sou assim mesmo. Não existe mais, mas esse é o meu jeito. Não cabe mais isso. Porque aquele que aceitou a Jesus, aceitou dizendo assim, Senhor, a minha vida não é mais minha. A minha vida agora é tua, a minha vida te pertence. O meu nariz não é mais meu. Eu não sou o dono do meu nariz, eu não sou o dono da minha vida, eu não sou o dono dos meus desejos. Quem manda em mim agora é Jesus, eu sou de Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o dono de tudo, da minha vida, por completo. Então, quem age assim, mas eu sou assim mesmo, porque não quer se consertar, na verdade está dizendo assim, eu não quero que o Espírito Santo mude isso em mim. Eu quero agir conforme a minha própria natureza. Irmãos, e isso é uma falha muito grande. Diz uma fábula, né, conta-nos uma fábula,
uns dizem que é de Esopo, o autor dessa fábula, não sabem na verdade quem é o autor, mas a fábula do escorpião e do sapo. Creio que aqui muitos já ouviram essa fábula. O escorpião, ele chega para o sapo e ele pede para que o sapo deixe que ele suba nas costas dele, para que ele atravesse o sapo, né, pela lagoa. E o sapo diz, mas e se você me ferroar? Aí o escorpião diz, não, mas se eu te ferroar, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque se eu te ferroar no meio da lagoa, morre você e morro eu. Eu não vou fazer isso. Aí o sapo, é verdade, se você me ferroar, morremos nós dois. E aí ele aceita, dá uma carona para o escorpião, e o escorpião sobe nas costas do sapo, e está atravessando, o sapo está atravessando a lagoa com o escorpião nas costas, no meio da lagoa o escorpião vai lá e, puf, pica o sapo. Aí o sapo já desfalecendo, diz assim, por que você fez isso? Vamos morrer nós dois aqui. Daí o escorpião diz, desculpe, é que essa é a minha natureza. Eu não posso fugir da minha natureza. A minha natureza, a natureza de escorpião, é ferroar. E aí morrem os dois. Todo aquele que age assim, com essa petulância, de dizer, mas essa é a minha natureza. Pois bem, essa é a sua natureza, se você continuar com ela, desse jeito, você vai morrer com a sua natureza. Agora, quem dá lugar ao Espírito Santo de Deus, abre mão da sua natureza, da sua vontade, aí este vive, este tem vida, porque o Espírito Santo de Deus traz vida e não morte. Então o apóstolo Paulo está aconselhando, olha irmãos, deixe que o Espírito dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Tudo que é da carne, irmãos, se opõe ao que é do Espírito. Todos os pecados que a carne deseja cometer, eles se opõem ao Espírito de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E o que o Espírito quer, agora o que o Espírito de Deus quer, é contra a carne, é contra a natureza humana. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, não siga a natureza de vocês. Não façam o que vocês querem, deixe o Espírito de Deus, deixe ele atuar, deixe ele fazer. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei mais. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ele chega aqui nesse ponto em dizer, no versículo 19, que as obras da carne, ou aquilo que a natureza humana produz, todo mundo sabe. Ele vai aqui citar quais são as obras da carne, mas antes de citar, ele diz, vocês já sabem que isso é da carne. Quando nós, irmãos, somos tentados a pecar, nós que somos crentes e temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que aquilo é errado. O Espírito Santo de Deus, ele nos alerta. Olhe, não faça isso, que isso é errado. Nós temos esse sentimento porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ninguém age aqui enganado. No sentido de eu fiz, mas eu não sabia que era errado. Todo mundo aqui sabe. Eu sei. Os irmãos sabem. Nós todos sabemos. É isso que Paulo vai dizer. Olha, as obras da carne, elas são manifestas. Todo mundo sabe que é uma obra da carne. Todo mundo sabe, aí ele começa citando, né? Todo mundo sabe que a imoralidade sexual é uma obra da carne. A imoralidade sexual, que tem aprisionado muita gente, tem levado muita gente a uma prisão terrível de não conseguir sair, a uma queda profunda no abismo do pecado. Todo mundo sabe que é errado. E esse pecado, irmãos, em especial a imoralidade sexual, ele está patente, ele não está latente, ele não está escondido, ele está patente. A gente consegue ser tentado até andando de carro na rua, um outdoor.
há uns tempos atrás, no caminho ali da Rota do Sol, que eu pego para ir para o meu trabalho, sem pudor nenhum, eles colocaram um outdoor com cenas ali, com fotos ali de mulheres, né, em situação de sensualidade e telefone embaixo, sabe? Convidando a imoralidade na rua, assim, na rodovia, na Rota do Sol. Todo mundo sabe que isso é pecado. Aí ele continua: a imoralidade sexual, a impureza. Hoje, quem ouviu o programa A Voz das Assembleias de Deus, na breve mensagem trazida pelo pastor Rubem Varela, Deus o usou no meio do programa, no meio da mensagem, e ele disse: Deus está me dizendo aqui agora, Deus não trabalha com impureza, Deus só trabalha com pureza. No meio da mensagem, irmãos, hoje na rádio, Deus usou o pastor Rubem Varela para trazer isso. Deus dizendo: eu não trabalho com impureza, eu só trabalho com pureza. Não trabalho com mistura, só trabalho com pureza. E está aqui, é uma obra da carne, a impureza. As ações indecentes, roupas indecentes, conversas indecentes, filmes indecentes, revistas indecentes, coisas indecentes. Todo mundo sabe que é pecado. Adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades. E aqui o apóstolo Paulo vai trazer um grupo de pecados que nós vamos focar neles nesta noite, porque são muitos pecados. Então nós vamos focar num grupo aqui, que são esses que chegaram do versículo 20, olha. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões e no versículo 21, as invejas. Esse grupo de pecados aqui é o que trazem divisão, dissensão, briga dentro da igreja. Por incrível que pareça, nós cristãos, se nós não atentarmos para isso, nós podemos cair nesse grupo de pecados que todo mundo sabe que é pecado, mas tem gente que vai cometendo e se esquece, porque é da natureza, sabe? Eu sou briguento mesmo. Quando é alertado sobre o pecado, aí a pessoa fala: mas eu sou briguento mesmo. Tem até uma palavra que aqui no Nordeste falam muito. Eu morei lá no Sudeste e não ouvia lá não, mas aqui falam muito. Eu sou opinioso. Os irmãos sabem o que é ser opinioso? Pois é. Ser opinioso é assim, eu digo mesmo, né? Eu falo mesmo. Comigo é assim, na cara. Esse tipo de expressão, irmão, não cabe para crente, sabe? Mas tem gente que fala, né? Eu digo assim, paf e puf. Pois é, esse grupo aqui de pecados, que todo mundo sabe que é pecado, quando ele entra dentro da igreja, ele causa um problema grande. E o apóstolo Paulo vai tratá-lo aqui. Aí ele continua dizendo que as bebedeiras, todo mundo sabe que é pecado, as farras, né? Isso aqui fica muito bem aplicado para a mocidade, né? Porque os jovens do mundo, eles vivem de farra em farra, mas os crentes não participam de farra. Eu lembro, irmãos, quando eu era jovem, aceitei a Jesus com os meus 16 anos. Aqui em Natal tinha uma festa, aqui no Satélite, tinha uma festa muito grande, que era o Arraiá do Aquino. O Arraiá do Aquino, uma farra, né? Quem é mais antigo aí sabe do que eu estou falando. Com 16 anos, eu aceitei a Jesus. E com 15 eu ia, com 14 eu ia, com 13 eu ia. Agora com 16 anos, aceitei a Jesus. Em dezembro, né? Fiz aniversário em novembro, em dezembro aceitei a Jesus. Aí chegou janeiro, fevereiro, março, abril, maio e em junho, na época do São João, era a época do Arraiá do Aquino. Eu já estava na igreja há 6 meses e não tinha ainda atentado nesse pecado. E aí chegou a festa, viu, mocidade? Vou contar um testemunho para vocês. Aí chegou a festa.
Daí os meus amigos todos se arrumando para ir, os que não eram crentes, e eu na minha inocência, ainda inocência não, na minha falta de vigilância, me arrumando para ir também, porque eu não tinha ainda parado para pensar nisso. Aí meu pastor foi pregar e aí falou contra a festa, e eu ia para a festa, não tinha ainda, mas eu ia para a festa, na minha cabeça eu ia para a festa. Daí eu cheguei para ele, terminou o culto, pastor, eu estou para ir para essa festa que o senhor pregou aí contra ela. É errado, é? Novo convertido, né? Daí ele falou assim, e você não acha não que é errado? Aí eu falei, pastor, eu não acho errado não, porque eu vou para lá, pastor, só para ficar com meus amigos. Eu não bebo nessa festa, eu não brigo, eu não acho errado não. E eu queria ir. Aí ele disse, você queria ir, é? Aí eu falei, sim. Aí ele disse, pois vá. Aí, chega, me deu um choque assim. Eu achei que ele ia ser mais decisivo para eu não ir, né? Daí ele disse, pois vá. Eu falei, para eu ir, pastor? Ele, pode ir. Agora me faça um favor. Quando você chegar lá na farra, lá na festa, só me faça um favor, antes de começar tudo, você, no meio da festa, você tente romper a multidão, vá lá para o miolo, lá para o meio da festa. Quando você chegar no meio da festa, lá no meio, que é descampado aqui, né? Era muita gente. Quando você chegar lá no meio, você olhe para o céu e você faça a seguinte oração. Senhor Jesus, o Senhor está se agradando de eu estar aqui? Pronto. E continue. Que sabedoria desse pastor, viu? Que sabedoria. Porque eu fui para a festa. Cheguei lá, meus amigos, vamos ficar, escolheram um lugar lá, vamos ficar aqui. Eu falei, volto já. Aí eu furei a multidão, né? Passei por um, passei por outro. Irmãos, eu era novo convertido, tá? Deixa eu deixar bem claro, sem experiência nenhuma com Deus. Furei a multidão, cheguei, passei por uma briga. Um homem chegou assim, derramou bebida alcoólica no outro e começou a pancadaria. Eu, já saí assim de perto, fui para outro canto, no outro canto tinha alguém se drogando. Aí eu, passei por outro lado. Mais para frente tinha aquele povo ficando, aquele negócio horrível. Aí o meu Jesus, e passando, consegui chegar no meio da festa, como o pastor tinha sugerido. Quando eu cheguei no meio para a festa, que eu levantei assim meus olhos para o céu, me deu uma vergonha tão grande de Jesus. Eu fiquei com tanta vergonha que eu falei, Jesus, eu não vou nem perguntar, eu vou para casa. Eu já sei que o Senhor não me quer aqui, eu vou me embora. E nunca mais, irmãos, nunca mais eu participei de farra, como diz aqui, farra todo mundo sabe que é pecado. Aí tem gente que ainda acha que de vez em quando pode. Não pode não, irmãos, não pode não. Isso é da natureza, isso é da carne, isso é pecado. Jesus não se agrada disso. E eu tive essa experiência com Deus e eu gosto de contar para a mocidade, para ninguém achar que não tem problema nenhum, eu também achava, mas agora fica o testemunho. Aí, irmãos, bebedeiras, né, as divisões, eu parei nas farras, né? As brigas, as ciumeiras, a desunião, as divisões, as invejas, essas bebedeiras, as farras. Aí o apóstolo Paulo, para não deixar nenhuma dúvida, que essa lista aqui, ela não é finita, existem outros pecados que ele não... Se ele fosse citar todos, né, irmãos? Iria continuar escrevendo. Aí ele coloca, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que acontece com essas pessoas? Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Mas, irmão Everton, quer dizer que briga faz a pessoa deixar de herdar o reino de Deus? Está aqui escrito, irmão. Acabamos de ler. Ciumeira faz a pessoa deixar de herdar o reino de Deus? Acabamos de ler aqui, irmãos. Não existe essa graduação de pecadinho e pecadão. Está aqui uma lista, e Paulo ainda diz assim, coisas semelhantes a esta. Quais são as que Paulo não citou? Paulo não citou aqui jogos de aposta. Paulo não citou aqui aposta. Paulo não citou aqui emprestar dinheiro como agiota. Paulo não citou aqui trapacear para conseguir as coisas. Não precisa citar. Ele citou um rol de pecados e disse que o que parecer com isso, também. Então trapacear, tentar passar a perna em alguém, ser desonesto, dar o troco errado, ficar com o dinheiro dos outros, né? Comprar e não pagar. Coisas semelhantes a estas. Comprar e não pagar não é parcelado não, tá, irmãos? Não é comprar e ficar devendo as parcelas, não.
é não pagar as parcelas, né? Tendo dinheiro, né? Não paga, dá o calote. Então, coisas semelhantes a estas. Agora, irmãos, o que faz a pessoa não achar que isso é pecado? Porque tem gente que comete, e aí acha que, como eu falei, né, é da natureza, isso daí não tem... O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículos 1 e 2, a respeito de uma tal de cauterização da mente, cauterização da consciência. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Os irmãos sabem o que é cauterização? Quem sabe o que é cauterização, levanta a mão, só para eu saber quantos sabem. Poucas pessoas sabem, então eu vou explicar. Cauterizar alguma coisa é queimar. É queimar. Cauterizar é queimar. Mas tem esse nome bonito para dizer que é um procedimento cirúrgico. Né? Cirúrgico, está ali a irmã Cristina, que conhece bem. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha muitas verrugas no meu pé. E subiam para a perna, mas não eram... Os irmãos estão pensando numa verruguinha ou outra, eram muitas. Tomavam os dedos assim, o pé subia para a perna, era feio. Era feio. E tentamos, minha mãe tentou vários remédios para acabar com essas verrugas e não davam certo. Até que o médico disse, não dá certo, já tentamos muitas coisas, vamos ter que cauterizar. Vamos ter que cauterizar essas verrugas. E aí eu fui para essa cirurgia de cauterização. Eu tomei fiquei dopado para não sentir, porque eram muitas e profundas. E depois eu entendi que o que ele fez foi um bisturi elétrico, que queima. Ele queimou verruga por verruga até a raiz. Quando eu acordei da anestesia, do doping, meu pé e a minha perna estavam com vários buracos, assim, buracos. A gente pensa que a verruga é só uma coisa superficial, né? Ela tem uma raiz, aí estavam com vários buracos assim. Passado o tempo, aquilo cicatrizou. Quando cicatrizou, que eu tocava, irmãos, eu não sentia naquele lugar da cicatriz, da cauterização. Isso é para os irmãos entenderem o que é uma cauterização. A cauterização, ela queima o tecido nervoso, parte dos nervos ali, né, irmã Cristina? E a pessoa fica sem sensibilidade. Fica duro em alguns lugares, né? A pele fica dura, o músculo, a parte que foi cauterizada, e sem sensibilidade. Pois bem, as pessoas que têm a sua consciência cauterizada, ela tem a sua consciência insensível. Ela não consegue mais, ou não quer mais, dar ouvido ao que o Espírito Santo de Deus está dizendo. O Espírito Santo de Deus está falando com essa pessoa, mas a mente está cauterizada, então ela não tem mais a sensibilidade. Ela escuta, mas ela não sente. Sabe quando você ouve a voz do Espírito Santo e você não tem dúvida, Deus falou comigo agora, foi Deus que falou comigo? A pessoa que tem a mente cauterizada, ela não sente isso. Ela não tem isso. Ela teve outrora, mas agora está sem sensibilidade. Assim é todo crente, irmãos, que o Espírito Santo vai falando com ele. Olha, não faça isso, isso não está certo. Mude de atitude, aí a pessoa, aí ele ouve, ainda está ouvindo. Aí ele ouve, mas, não, isso é da minha natureza. Aí faz. Aí outra vez vai pecar de novo, aí o Espírito Santo, meu filho, isso não dá certo, essa não é a minha vontade. Ah, mas eu sou assim mesmo. E aí vai e faz. Chega um ponto, irmãos, conforme diz as Escrituras, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece e ele pode deixar de falar com a pessoa. Aí a pessoa fica insensível. Quando a pessoa se torna insensível, aí não tem pastor, não tem irmão próximo, não tem ninguém que faça a pessoa entender que aquilo que ela está fazendo é errado. Porque a mente está cauterizada, como estavam os meus pés
depois da cirurgia, sem sensibilidade. É por isso que muitas vezes a pessoa até escuta a palavra que vai sarar aquela doença que ela tem, aquela doença espiritual, mas ela, insensível, chega até a dizer assim: olha, o culto de hoje foi uma benção. O culto foi todo para a pessoa, né? Todo para mim, para os meus erros. Olha, você está errado nisso, Everton, você está errado nisso, pela palavra. Nisso, olha, Jesus quer te mudar nisso, transformar nisso, Ele quer dar um banho nisso, toda para mim. Aí eu, insensível, termino o culto e digo: culto foi uma bênção hoje. Pena que o irmão Zezinho, que precisava ouvir tudo isso, ele não veio hoje. Olha só, se ele tivesse vindo, ele teria tido o remédio. Só que o remédio era para mim. Deus falou, foi para mim. É o famoso crente pá. Né? Crente pá. Ele pega a mensagem e ele joga para outro lugar, né? Versus o crente enxada, né? Os irmãos conhecem essa ilustração, né? O crente enxada, a palavra está sendo pregada, ele: opa, essa é para mim, opa, essa é para mim, eu tenho que mudar aqui, só trazendo para si. Quem tem a mente cauterizada vai pensar que é para outra pessoa, vai pensar: não, eu não estou cometendo esses erros, essas palavras são para outras pessoas. Então, irmãos, esse grupo de pecados aqui que o apóstolo Paulo cita, que eu trouxe para os irmãos, são os pecados das briguinhas, né, das divisões. Ele vai citar no fruto do Espírito o antídoto. No fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo ele cita a partir do versículo 22, olha só: mas o fruto do Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus produz, sabe o que em vocês? Ele produz o amor, ele produz a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Olha como é o oposto ao que estava falando das obras da carne. A delicadeza e não a brutalidade. O Espírito Santo produz delicadeza. Quem é delicado nunca diz assim: eu sou assim mesmo. Não diz. Quem é delicado não diz. Produz a delicadeza, produz a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Mas tem uma aqui que eu vou destacar hoje, como destaquei dos pecados, que vai ser a paz. Da carne, inimizades. Do espírito, a paz. Inimizades versus paz. Ou a pessoa tem inimizade, ou a pessoa tem paz. Não dá para ter inimizade e paz. Inimizade, irmãos, a Bíblia cita, por gentileza, abra a sua Bíblia, 2 tipos de inimizade, pelo menos. A primeira inimizade é a inimizade para com Deus. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Vamos abrir. Inimizade para com Deus. Que inimizade é essa? É do homem para com Deus. Abra sua Bíblia, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, existe inimizade do homem para com Deus. Que inimizade é essa? Quando ele quer ser amigo do mundo. O mundo está aí, com todos esses pecados que nós citamos. Quem quiser ser amigo dele, do mundo, automaticamente tornar-se-á inimigo de Deus. Eles se opõem um ao outro. Então, um tipo de inimizade da Bíblia é a inimizade para com Deus. Outro versículo que fala de inimizade do homem para com Deus está em Romanos, capítulo 8 e versículo 7, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A inclinação da carne, ou seja, a natureza pecaminosa, ela é inimizade contra Deus. E o outro tipo, irmãos, de inimizade que a Bíblia cita é a inimizade entre pessoas. E é dessa que nós vamos falar nesta noite, no pouco tempo que nos resta. Inimizade entre as pessoas. Lucas capítulo 23 e versículo 12, vai dizer que Pilatos e Herodes, eles estavam com inimizade. 2
políticos com inimizade. Aí no dia em que um entregou Jesus para o outro, diz Lucas capítulo 23, versículo 12, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. A crucificação de Jesus trouxe até a amizade para Pilatos e Herodes de novo. Eles estavam em inimizade. Agora, inimizade no mundo, nas obras da carne que nós lemos, é comum. É comum. Se você tentar lembrar lá do seu trabalho, quem trabalha com muitas pessoas, né? Quem trabalha com muitas pessoas, né? Tem um trabalho com muitos funcionários. Se você tentar pensar bem, você vai ver que tem pessoas que não se falam lá no ambiente de trabalho. Não tem? Quem estuda na sua classe, na sua escola, se fizer um esforço na mente, vai lembrar de pessoas que não se falam na escola. Porque no mundo, irmãos, isso é comum. Pessoas que não se falam na escola, isso é comum. Pessoas que não se falam no trabalho, isso é comum. Se você pensar na sua família, quem tem uma família bem grandona assim, né? Avô, bisavô, tios, tias, primos, primas, talvez vá lembrar de alguém, de algum parente, que não conversa com outro parente. Não é crente? A família grande, fatalmente vai ter um exemplo de alguém que não se fala dentro da família. Porque a inimizade é uma coisa comum no mundo. A pessoa assim decidir, eu não falo mais com fulano. Isso é normal no mundo. As crianças, elas fazem isso porque elas ainda estão aprendendo a se relacionar. Então qualquer coisinha, né? Já faz assim com o dedinho, né? Quem lembra disso, né? Corta aqui. Se cortar para baixo, é inimizade, né? Se cortar para cima, é amizade. Olha, isso é tão comum no mundo que até as crianças já começam fazendo isso com o dedinho, né? Agora adulto não faz isso não, né? Com o dedo não, adulto deixa de falar. E fica com aquela inimizade. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo diz que todo mundo sabe que isso é pecado. Agora, na igreja, inimizade na igreja. Tem. É para ter? De jeito nenhum. Nós acabamos de estudar, pela Bíblia, que a inimizade é uma obra da natureza humana. Ela é da carne. O Espírito de Deus, no Espírito de Deus, o Espírito de Deus não produz isso no ser humano. Ele não produz inimizade. Ele produz, sabe o quê? Paz. O Espírito Santo produz paz. Ele produz o antídoto para isso. Ele traz paz entre os irmãos, para que na igreja não tenha inimizade. A inimizade entre irmãos na igreja, ela é tão inconcebível que o apóstolo Paulo ele compara a igreja a um corpo. A um corpo, cuja cabeça é Cristo. E nós somos os membros. Aí o apóstolo Paulo ele traz essa ilustração para dizer assim, irmãos, o corpo, já pensou se cada parte do corpo falasse? Aí o coraçãozão ia dizer assim, eu sou o maior. Eu bombeio sangue para todas as partes. Se eu parar, o negócio fica feio, né? O coração poderia querer ser o grandão, se o corpo falasse. Aí sei lá, né, continuando o pulmão, podia dizer assim, coração, mas se eu não encher de ar, você não tem oxigênio para espalhar no sangue, entendeu, coração? E por aí vai, irmãos, a perna poderia dizer alguma coisa, a mão, e por aí vai. Mas o apóstolo Paulo ele traz essa ilustração para dizer assim, não existe ninguém melhor do que ninguém, sabe por quê? Quem aqui já teve uma unha encravada, levanta a mão. Ah, muito bem. A unha, irmãos, alguém pode pensar assim, a unha, ela não é mais importante que o coração, não é possível. A unha não. A unha não pode ser mais importante do que o pulmão. A unha, não.
até o dia em que a unha encrava. Quando ela encrava, irmãos, aí você esquece o coração, você esquece o pulmão, você esquece os rins, você só quer saber daquela unha parar de doer e parar de inflamar. Porque se ela não parar de doer e de inflamar, todo o corpo vai continuar sofrendo. Vai vir a febre, junto com a infecção, né? Inflamação, vai vir a infecção, depois vai vir a febre, e aí coração, pulmão, rim, todo o corpo vai sofrer. O apóstolo Paulo trouxe essa ilustração para dizer assim, aqueles irmãos que as pessoas não dão nada por ele, se ele estiver enfermo, se ele estiver sofrendo, todo o corpo tem que sofrer junto, porque nós não somos separados uns dos outros. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Irmãos, se uma partezinha do corpo infeccionar, irmãos, pelo amor de Deus. Então não há ninguém menor, melhor, maior do que ninguém no corpo de Cristo, a não ser Ele que é o cabeça, porque todos são importantes nessa obra. Então não tem cabimento para inimizade, porque inimizade significaria no corpo, uma parte do corpo dizer assim, sai daqui. Por que você não é amputado? E aí a gente sabe que quando alguma parte do corpo ela é amputada, ela morre. Qualquer parte do corpo fora do corpo, do organismo, morre. É até quem tem alguma amputação assim que dê para salvar, né? Tem que correr logo, colocar no gelo, não é isso? Coloca no gelo, leva direto para o hospital para ver se ainda tem como recuperar, ligar nervo a nervo, né? Para ver se consegue ainda ligar ao corpo, porque se demorar, aquela parte morre. Assim, irmãos, é o corpo de Cristo. Todos os membros são especiais em particular. Se algum membro sair do corpo, o corpo continua e aquele membro morre. Por isso que o apóstolo Paulo nos compara com o organismo. E por isso que não cabe inimizade. Aquele que fica de inimizade com o irmão, irmãos, eu não estou aqui trazendo uma mensagem em particular para ninguém. Eu não sei a história particular dos irmãos. Só estou dizendo para os irmãos que a inimizade é uma obra da natureza humana, da carne, e não cabe no corpo de Cristo. O que cabe no corpo de Cristo é a paz. Sabe o que é a paz? A paz é um estado de tranquilidade e quietude interior. Não depende das circunstâncias externas, porque quem garante essa paz é o próprio príncipe da paz. Então, independente do que está acontecendo, quem ganhou a eleição, a guerra que está acontecendo lá, a paz que Jesus dá não depende de circunstâncias, porque Ele é o príncipe da paz e Ele dá paz, independente das dificuldades. Essa paz que só Jesus dá, porque Ele é o príncipe da paz, como está escrito em Isaías, capítulo 9, versículo 6, é uma paz, irmãos, que nos faz repousar em segurança. Salmos 4, versículo 8. O salmista diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia! Essa paz, irmãos, é a paz que o mundo não dá. João 14 e 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz de Jesus. Essa paz, irmãos, ela é oposta à inimizade. Porque quem está com inimizade, quem está com ciumeira, quem está com briguinha, estou trazendo para a linguagem de hoje, porfia, emulação, dissensão. Quem está agindo assim, não vive em paz. Não vive em paz. Quer ver uma coisa que é péssimo, é horrível, e eu já presenciei, é você estar num ambiente onde tem ali duas pessoas que não se falam. Já presenciei isso no trabalho, já presenciei isso na escola e, infelizmente, já presenciei isso na igreja. Você está conversando com um irmão, você conversa com todos, né? Aí você está conversando com um irmão, você tem comunhão com todos.
E aí entra um outro irmão no ambiente que não fala com aquele irmão que você está conversando. Irmãos, fica uma situação tão ruim, porque quem anda com inimizade não tem paz. Não tem paz, o clima já muda, as pessoas não se falam, a situação já fica chata, ruim, porque não tem paz. Mas sabe o que a Bíblia diz quanto a esse tipo de atitude? Romanos, eu vou pedir que os irmãos abram para gravarem. Romanos, capítulo 12 e versículo 18. Olha o que a Bíblia diz sobre a paz no sentido de, no que depende da gente. Porque às vezes não depende da gente, né? Mas no que depende da gente. Romanos, capítulo 12 e versículo 18. Vamos ler ali o que está projetado na televisão. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, no que depender de mim, devemos ter paz com quem? Com todas as pessoas. Você já fez tudo o que podia fazer para se reconciliar com aquele irmão. Já fez tudo? Não fez? Então faça. Faça tudo, esgote as possibilidades. Peça perdão, até estando certo. Mas, irmão Everton, pedir perdão, mesmo estando certo, é uma possibilidade. Peça perdão, mesmo estando certo, porque Jesus estava certo e foi crucificado. Nós não somos melhores do que Jesus, nós somos servos de Jesus. Então, se Jesus mesmo certo foi para a cruz, eu mesmo estando certo, peço perdão ao meu irmão que falhou comigo. Peça perdão, mesmo estando certo. Procure, dê um abraço, mande bilhete, mande uma carta, fale com um parente, fale com um amigo próximo dele. Faça tudo para se reconciliar com esse irmão. Faça tudo. Já fez tudo? Se não fez tudo, ainda falta alguma coisa. Enquanto nós não fizermos tudo para nos reconciliarmos com o irmão, a gente está devendo. Agora, quando fizermos tudo, e aquela pessoa realmente não quer falar comigo, não quer ter comunhão comigo, ela não quer se reconciliar comigo, aí eu fico em paz. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, a gente nunca faz tudo. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação com o nosso irmão na igreja. Então, inimizade não cabe na igreja, porque se for possível, no que for possível, quando estiver em vós, tenham paz com todos os homens. Agora, irmãos, sabe por que muita gente ainda vive na inimizade, ainda vive com inimizade? Porque é soberbo. Muita gente ainda vive em inimizade. Às vezes ele nem sabe o que é, mas é porque ele é soberbo. O que é ser soberbo? É ser orgulhoso. É ter dificuldade em perdoar e em pedir perdão. Tem gente que tem dificuldade em pedir desculpa, em pedir perdão. E aí, quem é assim, está com seu coração altivo, diz a Bíblia. Abra aí, por gentileza, Provérbios, já estamos encerrando, Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Provérbios, capítulo 6. Está ali na tela. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Vamos ficar só nos olhos altivos. A soberba é sinônimo de olhos altivos. Deus odeia essas coisas. Pessoas que não conseguem perdoar e pessoas que não conseguem pedir perdão. Então essa soberba, ela causa inimizade. Ela causa inimizade. Eu aprendi a duras penas a pedir perdão até estando certo. Hoje eu acho isso muito fácil. Até porque, irmãos, às vezes a gente pensa que está certo. A gente pensa. A gente que é o errado da história. A gente pensa que está certo. Porque é muito... É do ser humano achar que ele sempre está certo. É difícil a pessoa reconhecer o seu erro. Então, às vezes, a gente está errado e pensa que está certo. Mas até quando eu estou certo, eu aprendi o mistério de pedir perdão, até estando certo. Eu aprendi esse mistério no trânsito. No trânsito. Irmãos, o trânsito
O trânsito é um perigo. O trânsito é um perigo. Tem gente aí que quando pega o carro, não, irmão William, tem gente que quando pega o carro, irmãos, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava saindo daqui do Planalto e indo para o trabalho. E aí, aqui, na Avenida dos Caiapós, ali chegando no quebra-mola do Veritá, um carro bem devagar na minha frente, e eu assim que der, eu ultrapasso esse carro, né? Ele estava muito devagar, assim que der, mas muito devagar mesmo. Irmãos, chegou a hora, mas era passando o quebra-mola. Eu botei para o lado, né, para ultrapassar. Esse carro não aceitou ser ultrapassado. Eu não sei qual era o problema desse homem, desse motorista. Eu sei que ele... Aí começou a acelerar. Aí os carros ficaram lado a lado assim, porque ele não deixou que eu ultrapassasse. Ficou lado a lado. E nisso, na contramão, para mim, apareceram os carros que não iriam chegar se ele tivesse deixado, se ele tivesse continuado na mesma velocidade. Só que ele decidiu não deixar, irmãos. Dentro do carro, eu só fiz assim para ele. Assim. Aí eu acelerei o máximo o ninho que eu tinha. E quando eu consegui ultrapassar, eu fiz assim, ó, dentro do carro, assim, fiz só assim, ó. Oh! Meu Deus do céu. Só por causa desse gesto assim, eu nem falei, ele não me ouviu e eu não fiz outra coisa, irmãos, a não ser isso aqui com o braço assim. Dentro do carro eu falei, oh! Mas ele não ouviu nada, ele viu. Irmãos, começou uma perseguição. Esse homem ele começou a me perseguir, eu acelerando, ele me perseguindo. Eu falei, meu Deus, em que eu fui me meter? Comecei a orar a Deus, esse homem, aí eu falei assim, não, desse jeito ele vai atrás de mim até quando? Eu vou reduzir para ver o que ele vai fazer, ele vai me ultrapassar? Aí ele me ultrapassou, colocou o carro na minha frente e ficou me segurando de 10 km por hora, 15 km por hora. Eu falei, agora ele vai ver, eu vou com ele até onde ele for, a 15 km por hora. Eu vou ficar pacientemente aqui atrás dele, e fui, porque o que ele queria era brigar, né? O que ele queria era brigar. Até que ele viu que não ia ter jeito de brigar comigo, né? Ele não conseguiu, aí ele foi embora e me deixou em paz. Mas isso foi já saindo daqui até o começo do conjunto, nessa peleja. Irmãos, desde então, se alguém me trancar no trânsito, se alguém bater no meu carro, se alguém fizer qualquer coisa e quiser brigar comigo, a primeira coisa que eu faço é baixar o ouvido e já começar assim: me perdoe, pelo amor de Deus, me desculpe, eu estou errado. Irmãos, a partir desse dia eu decidi fazer isso, e como essa palavra, me perdoe, eu estou errado, quebra os corações. Já teve gente que parou o carro do meu lado, começou a me xingar assim, dava para ouvir que ele estava me xingando, né? Mas o vidro levantado, aí eu baixei o vidro assim, me perdoe, eu estou errado. A pessoa cala, fica sem entender, levanta o vidro e vai embora. Então assim, essa frase, me perdoe, eu estou errado, me dê um abraço, vamos nos reconciliar, isso cabe muito bem para a igreja, irmãos. Não é bom que os irmãos vivam em desunião. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não em desunião. Depois dessa palavra aqui, irmãos, em que nós lemos na Epístola aos Gálatas, que a dissensão, que a ira, que a inveja, que a ciumeira, ela faz parte das obras da carne, e que quem comete não vai herdar o reino dos céus, eu tenho um conselho para todos nós, para mim, para os irmãos: vamos nos reconciliar com aqueles irmãos que não estão mais falando conosco. Às vezes não é você que não está falando com o irmão não está falando com você, mas se reconcilie com ele, chegue para ele e diga isso: irmão, eu não sei o que aconteceu conosco, a gente tinha uma conversa, a gente se abraçava e nós não temos mais isso, me perdoe em nome de Jesus, eu estou errado. E veja o que acontece, a obra que o Espírito de Deus vai fazer nessa amizade de vocês, restaurando os laços, resgatando aquela amizade perdida, trazendo paz, porque Ele é o príncipe da paz. Isaías 9:6, Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, e ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, bom é viver em paz. Quem vive em paz dorme bem, quem vive em paz é sorridente,
Quem vive em paz sente a alegria do Espírito Santo de Deus agindo no seu viver, no meio da sua família e no seu lar. Então vivamos em paz. Deixem que o Espírito de Deus, vou encerrar com o versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam mais aos desejos da natureza humana. Romanos capítulo 5 e versículo 16. Só aquele refrão daquele hino da harpa que diz: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, irmão, por esta palavra. Nós vamos ouvir o irmão Jordão e depois a irmã Val com um aviso. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É rápido a mensagem que quero deixar para a igreja, né? A convocação extraordinária, que é no próximo sábado, a partir das 14h30. O pastor Joaci e o departamento de missões da igreja convida e convoca toda a igreja, todos os departamentos, para estarmos unidos aqui juntos, para sairmos nas ruas do Planalto, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, pois estamos no período da Semana da Bíblia. Então é uma convocação à igreja para estarmos aqui à frente às 14h30, tá certo? Crianças, das crianças até o ancião, todos aqui, todos os departamentos, líderes do departamento, convoque, mocidade, enfim, toda a igreja, irmãos. Vamos às ruas proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Estaremos com carro de som, bastante literatura para sairmos casa a casa, né? Então as pessoas que vão passando, né, falando do amor de Deus, né, da bondade e grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então que horas, irmãos? 14h30, tá certo? Outro aviso rápido, Projeto Renascer, a nossa confraternização dia 17, tá certo? Não vou falar mais nada. Dia 17, quem quiser participar, nos procure. Peço e rogo as vossas orações em nosso favor. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado. Oi. Pai do Senhor, igreja. Quem é aqui que não está sabendo que domingo vai ter um jantar aqui na igreja? Quem é que não está sabendo desse jantar? Eu acho que a igreja todinha já sabe, né? Então, eu estou aqui só convocando você, porque esse jantar é beneficente em prol do CIAD, né? Nosso departamento de idoso está promovendo esse jantar. E nós estamos pedindo a cooperação de vocês. Para esse jantar, custa apenas R$10. Jovens, eu estou precisando que vocês comprem suas senhas. Nós vamos servir aqui na igreja. Quem quiser levar quentinha para casa, vai levar. E quem quiser se servir aqui, vai comer aqui. Vai ser aqui embaixo. Algumas pessoas pediram para não subir, então eu vou colocar algumas mesas e cadeira aí embaixo, para quem quiser comer aqui, certo? Então, sábado, domingo, depois do Canto de Sião, que é o aniversário, vai ser uma grande festa, nós vamos fazer esse jantar em prol do CIAD, certo? Então, custa apenas R$10, irmãos, e além de você comprar o jantar, comer uma comida saborosa que eu vou fazer, você ainda tem direito a um sorteio de brindes. Vai ter um sorteio e, por sinal, os brindes são maravilhosos, certo? Então, eu conto com a participação de todos vocês. Amém. Graças a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, lembrando que domingo é o aniversário do Cântico de Sião, né? Todos estão convidados. Nós temos aqui o conjunto Perfeito Louvor. Ele manda os parabéns para a irmã Ana Letícia. Cadê a irmã Ana Letícia? Deixa para ela o Salmo 27. Também a nossa irmã Ana Cláudia, que aniversariou ontem.
ela também é professora de uma classe, e a sua classe deixa para a irmã Ana Cláudia os Provérbios 4 e o verso 23, né? E a igreja deixa para a irmã Ana Cláudia o Salmo 23 e o versículo de número 6, né? Nosso irmão Edmilson vai estar orando, e nós queremos agradecer ao irmão Everton pela palavra. Deus continue te abençoando. Lembrando que domingo também tem a escola dominical. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? O irmão Ronaldo avisa, irmão, que amanhã haverá ensaio do coral, ok? Os componentes do coral. Oremos, eterno Deus, que estás nos céus, te louvamos e te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Te apresentamos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, a tua igreja que aqui chegaram e ouviram a parte de ti, ó Pai. Te pedimos também para o nosso pastor naquela reunião, Jesus, para nossas vidas, ó Pai, que nós te louvamos e bendizemos. Te apresentamos também os que estão enfermos no leito da dor. Visita, Jesus, restaure e dá saúde. Aqueles que estão no leito da dor pedindo socorro, ó Pai, nas UTI, meu Deus. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Te apresentamos a nossa nação, o Brasil, nas nossas mãos, Jesus, nas tuas mãos, para que nós podemos ser, Jesus, ver resultados fiéis a ti, que tua igreja seja feliz na terra. Desde já nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça e receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém.